Olá, família, tudo bom? Que a Rússia esteja com todos. E é um prazer imenso estar com os amados aqui nesse momento. E é bem verdade que a gente, quando faz uma live, principalmente quando é uma live didática, a gente quer levar a informação a todas as pessoas. Esse vídeo hoje, eu tenho certeza que ele vai chocar você. E por isso eu gostaria muito. E não vai ser uma live muito demorada, até mesmo por causa da hora que nós vamos estar fazendo. E em função disso, nós vamos fazer uma live pequena, mas uma live que jamais deveria deixar de acontecer nesse momento, porque ela é uma informação que eu lhe garanto que essa informação ela vai completar toda a suspeita que você tinha desse sistema que está aí hoje. Quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema que vem do ismo. Você já deve ter ouvido falar, e claro que você nasceu em cima disso: judaísmo, cristianismo, espiritismo, islamismo, hinduísmo, budismo, presidencialismo, homossexualismo, socialismo, capitalismo. Você já ouviu que esse ismo é algo que nós sempre ouvimos. Inclusive, nós já fizemos vídeo mostrando que ismo é uma palavra que ela se origina da palavra sistema. Porém, a palavra ismo, ela vai muito além do que você imagina. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ser uma das melhores, talvez uma das menores lives, mas talvez de um conteúdo grandioso, porque essa palavra ismo, ela não é só uma palavra que quer dizer sistema, ela vai muito além do que você imagina. Eu não estou aqui dizendo que nós somos o protagonista de desvendar as verdades que estavam ocultadas, mas posso te afirmar que nós somos parte desse corpo de Yahushua que desvenda tudo aquilo que eles tentaram nos ocultar. E olha que interessante, o Yahoo, ele é o dono do universo, o criador da eternidade. Terron e Aldabaoth, ele é o dono do abismo, porque a sombra é a essência de Terron. Tudo que você ouvir falar de profundo, profundidade, são ensinos do falso Deus. Quando alguém falar assim para você, olha, esse ensinamento foi profundo, esse culto foi profundo. Tudo que vem com essa palavra profundo, ela está caracterizando Terron. Porque Terron, ele é o Deus do profundo. Ele é o Deus da profundidade. E a grande bomba desse Deus da profundidade, porque a profundidade se encontra no abismo, e essa profundidade, ela criou o sistema. E a palavra ismo, do presidencialismo, a palavra ismo, do judaísmo, do espiritismo, do homossexualismo e de todos os outros ismos, ela nada mais vem da palavra abismo.
Podemos dizer que a palavra abismo é que deu esse sufixo do ismo. O ismo, ele vem do abismo. Ele tirou a palavra abi, que quer dizer pai, e ismo, que quer dizer profundo também. Ou seja, pai da profundidade, pai do abismo. E vocês poderão pesquisar sem nenhum medo e sem nenhuma sombra de dúvida. O abismo de Terron criou o sistema da República. E ela sistematizou tudo que você conhece hoje nessa vida temporal republicana para imitar o Criador, que não é o Deus do abismo, mas é o Deus dos éons. Então, quando você ouve falar presidente, com essa palavra presidente ela não é uma palavra satânica. Ela pertence também a Yahweh. Porque a palavra presidente, ela se encontra também no livro de Daniel. E o próprio Daniel, ele foi um presidente. Você pode colocar lá em Daniel, capítulo 1, capítulo 3, você vai ver que Daniel, ele era um presidente. No capítulo 3, já fala de Daniel como presidente. Então, o presidente era uma função muito forte de Yahweh, mas Terron sistematizou isso. Ele pegou e aprofundou essa palavra, o abismo, pegou o ismo e sistematizou a palavra presidente. Por isso que você tem hoje o presidencialismo. Mesma coisa eles fizeram com o social. Algo social é algo arrumado, algo tranquilo, algo confortável. Mas o abismo de Terron sistematizou com a sombra essa palavra. Então nós temos aí o social do abismo. Por isso, socialismo. Isso aconteceu com o capitalismo. Isso aconteceu com a palavra Cristo. Eles pegou a palavra Cristo, que quer dizer o sacrificado, e ele também sendo abissal, porque Terron, ele é o Deus abissal, o Deus do abismo, também ele pegou esse ismo do abismo e sistematizou a palavra Cristo, e daí nasceu a palavra cristianismo, mostrando que tem também o Cristo do abismo. A mesma coisa aconteceu com a palavra Judá. Eles pegaram a palavra Judá, criaram ela e também aproveitaram para sistematizar essa palavra, Judá. E ela virou um sistema abissal. Por isso, judaísmo. Quando você está no cristianismo, você realmente está com Cristo, com aquele que é o sacrificado, mas não aquele que foi enviado por Yahweh, mas aquele que foi enviado por Terron, não vindo dos éons, dos céus, mas vindo da profundidade. Esse Jesus que nós temos na tradução da Bíblia do Almeida, ele foi colocado por profecia. Se você pegar os apócrifos, o próprio Yahushua disse que ele seria trocado por um defunto, que ele seria trocado por um que estaria usurpando o seu nome. Tudo que você vê hoje com finalismo é uma repetição sombria de Terron com as coisas lindas, claras e maravilhosas de Yahushua. Por isso, o que o Terron faz hoje é sombra das coisas futuras. Você precisa entender uma coisa. O Apocalipse, ele está inserido também em duas Apocalipse. O Apocalipse de Terron, o Apocalipse verdadeiro. Por isso que tem momentos que parece que você está vivendo já a grande tribulação. Às vezes não passa pela tua cabeça, quando você vai dormir, não parece que você está vivendo ali a grande tribulação?
que já é os 3 anos e meio, não fica parecido? Pois é, porque Terron também precisa imitar esses 3 anos e meio. Tudo que Yarro planejou, Terron, ele precisa imitar. Até o próprio Apocalipse. Para que você já pense que você está vivendo nesses dias. Então, nós temos o cristianismo que prega o falso Apocalipse. Isso é muito grave. O sistema pregando um Apocalipse, ele prega o Apocalipse de Terron, porque o cristianismo é o sistema abissal de Terron, para confundir você, para você não se dar conta de que existe, assim como existe um segundo Deus, que é o Deus do caos, também toda uma Bíblia, também criada por Terron, para que você aí pense que é a Bíblia do Criador. Sendo que as duas estão inseridas na cópia. O que eles fizeram lá no concílio foi jogar os dois personagens dentro de uma mesma história. E não é muito difícil, quando você lê uma Bíblia, você ache estranho algumas colocações na língua portuguesa que muitas vezes parece que não faz sentido. Por quê? Porque há um dedo abissal de Terron sistematizando as informações. O abismo, ele é o pai do ismo. O abismo, ele é a matéria-prima de todos os ismos que foram colocados em tudo que você conhece hoje como cristianismo, judaísmo. Veja o Islã. O Islã, ele não era para ser uma religião, ele era para ser um conceito político. Mas aí, o poder avassalador e abissal de Terron também sistematizou esses efeitos do Islã, transformando em islamismo. E a partir do momento que você tem o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e todos os outros ismos, como espiritismo, todos eles são sistemas para você seguir no caminho. E a Rússia falou desse caminho. Ele falou o seguinte: existe 2 caminhos. Um caminho largo e espaçoso. E nesse caminho, muitos iriam seguir por ele. Veja que o abismo, ele é muito espaçoso. Ele é largo. Ele se encaixa em qualquer situação. Se você está no cristianismo, você vai para o judaísmo. Se você não quer mais ficar no judaísmo, o sistema abissal de Terron, ele tem uma outra opção. Vamos para o judaísmo. Se você não quer ficar no judaísmo, ele tem uma outra opção. Vamos para o espiritismo. E por aí vai. O ismo desse Terron, ele se encaixa em todas as informações, preceitos, instituições, governos, sistema, regimes, para deixar você dentro da porta, do caminho que vai para o abismo. Então, se Yahushua, ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho, ele termina em Sião, Terron também ele é o caminho. Ele é o caminho, a mentira e o abismo. E o caminho de Terron trilha todo nesse ismo. Ele pegou esse ismo do abismo abissal e colocou aonde tiver seres humanos. Tem seres humanos que vão querer ser cristão. Ah, você quer ser cristão? Queremos. Então, você ser cristão, vocês têm que estar no meu caminho. Então, a pessoa vai e cultiva o cristianismo.
Porque ismo é uma palavra, é um sufixo que vem da palavra abismo. É o mesmo abi, é o mesmo aba, aba pai. O aba quer dizer pai. Até essa palavra do aba pai, que está na Bíblia do Almeida, o Terron pegou para ele, colocando também como aba. Mas como ele tem o abismo, pai da profundidade. Então, se você está vivendo dentro de qualquer segmento que tem por final o ismo, esse é o caminho largo que Yahushua ele te alertou. E que, por sinal, eu não entendi essa preocupação de Yahushua com esses dois caminhos. Hoje, a gente entende. Yahushua, ele ficou muito preocupado com esse outro caminho, que é largo e espaçoso, porque ele sabia que nos últimos dias, esse caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição, ele seria, nessa vida temporal, muito parecido com o caminho apertado e estreito. Então, por isso que lá de antemão, ele já deixou um aviso para nós. Como quem diz, ó, gente, tem um outro sujeito aí, inimigo de papai, que está criando um caminho idêntico ao caminho que o pai criou, que sou eu. Só que o meu caminho, ele não leva para a profundidade. Meu caminho não é um mistério profundo. Tudo que é profundo, tudo que vem de profundidade, vem de Terron. O sistema evangélico usa muito essa palavra. Hoje nós vamos fazer um estudo profundo. Eu, algum tempo atrás, eu usava muito isso, porque a gente também vai demorando para podermos enxergar o restante que falta a gente chegar. Então, o presidencialismo que está dentro da República, ele já virou um regime, uma nomenclatura abissal. E tudo que é abissal vem de Terron. Então, se você tem lá o judaísmo, ele virou um segmento abissal, te leva para a profundidade. Se você é homossexual, você deveria não entrar em nenhum sistema abissal, mas resolver essa tua conduta individualmente. Mas como o sistema quer fazer com que você venha a se perder, ele já criou o homossexualismo. Ou seja, eles colocaram o homossexual também no caminho da profundidade, do caminho do abismo, sem que vocês percebam, sem que vocês notem. Tudo que tiver o ismo, nós temos que fugir. Pode ver, Yahushua não tem nenhuma parcela com o ismo. Você pode ver, não existe nenhuma comunhão, associação de Yahushua com o ismo. Porque o ismo não tem comunhão com El. O ismo não tem comunhão com a eternidade. O ismo não tem uma comunhão com Sião. Veja a palavra Batista. Eles pegaram João Batista e essa palavra João Batista batizou não existe. Vocês podem conversar com qualquer teólogo que fez faculdade de teologia, só se ele quiser mentir para você e for um baita do maçom, porque maçom é que adora mentir. Mas um cara que ele fez teologia e que ele pelo menos é um cara verdadeiro e não é mentiroso, ele vai te dizer que a palavra batizar e batismo não existe. João, ele não transformou um banho em uma ação que levou à sua nomenclatura. João simplesmente, ele deu um banho, ele lavou as pessoas, ele lavou Yahushua. Eles trocaram a palavra lavar por uma palavra que não tem cabimento. Não existe essa palavra batismo. Mas veja, o batismo, que é batista,
eles pegaram o nome de Batista e também introduziram o sistema abissal no nome de Batista para criar aquele banho e transformar aquele banho em batismo, ou seja, o banho do abismo. Quando você entra numa piscina de uma igreja evangélica, bota o teu filho dentro de uma pia batismal católica, você está dando no teu filho, ou você também está deixando ele te dar um banho abissal. Por isso que você vê um monte de gente que se batiza e depois ela se desvia. Aí o pessoal fala, olha, essa desviou, mas ela não era batizada? Esse é o ponto de interrogação na cabeça de muitos evangélicos, de muitos católicos. Porque quando você está batizando, eu vejo a pessoa falando assim, irmão Edinho, você batiza as pessoas? Eu falei, não, porque isso não existe. Tanto que na Bíblia, quando você for ler a Bíblia, você vai ter que ler ela com os olhos de Yahushua. Você vai ter que trocar no seu subconsciente algumas palavras que Yahushua ele vai confirmar no seu coração. Por exemplo, quando você ouvir ali que só existe um só batismo, você tem que tirar essa palavra batismo do seu coração e você tem que trocá-la rapidamente pela verdadeira palavra chamada banho. Só existe a um só banho. A um só banho. Eles foram batizados? Não, eles foram lavados. Banho e lavar são as duas palavras mais corretas. Se você vê, hoje, Edson Silva História, existe, eu estou vendo o pessoal perguntar aqui, gostei muito, existe a palavra emergir nas águas para que eu tenha o verdadeiro banho? Não. Hoje você não precisa mais emergir nas águas para tomar um banho. Hoje você tem um chuveiro da sua casa. Todo dia você está se banhando. Todo dia você está lavando o seu corpo físico. Porque antigamente não existia água encanada, muito menos chuveiro, para que o povo do Oriente Médio e do mundo, até no Ocidente, tomasse o banho conforme nós tomamos hoje. E se hoje nós estivéssemos vivendo naquela época, ou até no futuro, num passado não muito longe, nós estaríamos tomando banho de banheira. Nós estaríamos tomando banho de rio, com caneca e tudo. Porque naquela época, num passado não muito longe, nos idos dos anos 50, nos idos dos anos 40, nos idos dos anos 30, 20, não existia ainda essa coisa da água encanada. Muitos lugares ainda era mato. Todo o Brasil, antes de ser essa selva de pedra que nós vivemos, ela era mato, com uma casa ali, uma casa aqui, um barraco ali. E as águas eram em poços artesianos, as águas eram em lagos, as águas para tomar banho eram em rios. E era nesse lugar que você tinha que tomar banho. E quem é que não vai dar uma boa imersão numa água dessa depois de se saboar? Por isso a palavra emergir. Porque sem chuveiro, só você emergindo para tirar toda a impureza. Não tinha como você tomar um banho completo se você não se imergisse nas águas dos rios. Você, quando está numa praia, você não entra numa praia para molhar a mão e o pé. É impossível. Você está cheio de areia, estava deitado lá na praia, aí você vai entrar no mar. É impossível você dizer para mim assim, Edson Silva, história, eu entrei no mar e só lavei as mãos. Não, você vai dar uma imersão. Você vai emergir na água daquele mar. Você não vai entrar numa piscina para molhar só as pernas. Você vai emergir naquela piscina. Porque é natural quem toma banho de piscina, de rio, ele vai ter que emergir.
Ninguém leva uma caneca para uma piscina. Se você fosse tomar banho no rio, ninguém leva uma caneca para uma praia. Eu vou entrar na praia, não vou mergulhar, mas eu vou molhar minha cabeça com a caneca. Ninguém faz isso. Para você tomar um banho no mar, você tem que emergir. E hoje, essas coisas de tomar banho no mar, tomar banho em piscina, tomar banho em lagoa, essas coisas se tornaram entretenimento, passeio. Não tem mais nada a ver com esse tal de batismo. Essa palavra batismo, ela é satânica. Ela é altamente terrônica. A palavra batismo é banho abissal, banho das trevas, banho com aparência de luz. Como a Escritura fala, não é à toa que ele se transforma em ser de luz. Tem muito caminho que para o homem parece bom. Vou me batizar porque é bom. Olha bem, tem caminhos que para o homem parece bom. Livro de Provérbios. Há caminhos. Se alguém tiver até o livro de Provérbios aí, eu não me lembro o capítulo e versículo dessa passagem, seria interessante que meus amados aí do chat, a família, colocasse essa passagem aí para nós. Há caminho que para o homem parece bom, mas o fim é o caminho de morte. A gente vai realizar um batismo, a gente pega o caminho da igreja para realizar o batismo, ou seja, um banho abissal, um banho do ismo, um banho do abismo, um banho que parece muito com aquele banho que Yahushua ele anuncia nas suas escrituras. Tanto é verdade que tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, você que fica procurando alguém para te dar banho hoje, você que fica procurando alguém para te batizar, porque está escrito na Bíblia de Silvio História. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é assim? Aquele que crê e for batizado será salvo. Obviamente, você está lendo isso numa Bíblia traduzida para a língua portuguesa. Yahushua não mandou os escribas copiar a escritura e traduzi-la com outros nomes. Ele mandou fazer as cópias legítimas, que é o que nós não temos aqui na América. E isso está no pacote da maldição. Isso está no pacote da maldição. Olha que coisa interessante. Olha, Yahushua, quando diz aquele que crê e for batizado, ou seja, aquele que crê e for lavado. Tu tem que crer e ser lavado. Lavado por quê, irmão Edson Silva História? Lavado por aquilo que foi derramado no madeiro do corpo de Adão que estava no Gólgota. Você tem que ser lavado automaticamente quando você crê em Yahushua, pelo que ele fez pelo nosso pai Abraão. O primeiro livro de Adão e Eva, na porta do paraíso, quando Adão e Eva tinham pecado, Yahushua chega para eles e diz: não chore, vocês vão voltar de novo para o paraíso, porque daqui a 5.500 anos eu voltarei. E quando eu voltar daqui a 5.500 anos, eu morrerei e derramarei sobre vocês o meu sangue, sobre a tua cabeça, Adão. E também, a partir daí, você será lavado e entrará de novo no paraíso. Não só você, Adão, mas você e toda a sua posteridade. A posteridade de Adão está aqui hoje nesse chat, está aqui no Brasil, está naqueles que abandonam o Deus do abismo, Jesus, que é o Jesus do cristianismo, que gerou o cristianismo. E você, então,
passa a estar com Yahushua, que independente e indiferente do Deus do abismo, Yahushua é o Criador do universo. Isso é muito forte. Se as pessoas tivessem esta visão, olha Colossenses 2,12. O Terron, ele inspirou. A Bíblia foi, eu não diria que a escritura, ela foi inspirada pelo espírito de Arro, mas a tradução da Bíblia do Almeida, ela foi inspirada por Terron. Porque a Bíblia não é uma mentira na sua história, mas ela é uma mentira nos nomes que eles trocaram a bel prazer. E batismo foi uma delas. Eles tiraram a palavra banho, lavar e trocaram por batismo. Eles tiraram a palavra santo, separados, separadíssimos, e trocado por santo, santíssimo, santidade. Então veja que interessante. O livro de Colossenses 2,12 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste. Eu vou ler de novo. Sepultados com ele no banho. Sepultados com ele no banho. Nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Arro, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos sepultados com ele quem, gente? Yahushua. Quando ele derrama o sangue e a água sobre Adão, o próprio Adão, que é o nosso pai, através de Adão, Yahushua também nos regenerou. E quando nós ouvimos essa história, nós também, emocionados, somos lavados pelo próprio sangue sobre Adão, para que se cumpra, que isso também aconteceria pela fé. Aí entra a palavra fé, com a sua posteridade. O efeito desse banho que Adão teve, livrou ele do ismo, do abismo. O Adão era para estar no abismo. O Adão era para estar no abismo. Mas Yahushua, ele simplesmente manteve Adão fora do abismo até o dia da sua morte, para que Adão não descesse ao abismo, mas ele fosse jogado e colocado de volta para o paraíso. Isso é muito profundo você entender. É muito profundo. Iso vem de paraíso, vem do El. Abismo vem do ismo. Ismo vem do abismo, que vem da profundidade. Isso é muito forte. Isso é algo que a gente precisa parar um pouco. Você que estava pensando em se batizar, voltar para a igreja, quem disse que batizar é uma palavra que a Yahushua determinou a partir de João? Batizar e batismo é Batista. João Batista. E João Batista não nomeou uma atividade de tomar banho com o seu nome. Isso foi uma grande jogada do sistema. Olha o que Atos 19:4 fala. Vamos ler errado e vamos ler agora e depois com o entendimento de Arro. Vamos ler? Vamos ler errado, como se a gente aprende no sistema religioso, como está na tradução do Almeida. Atos 19:4 diz: mas Paulo disse, certamente, João... Veja, por que não botaram João Batista ali? Para você não pegar a sacada, porque tem um batismo no meio. Então, o que eles fizeram? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo
de arrependimento. Quem é que está levando a glória aqui? João Batista. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Yahushua. Vamos consertar esse texto. Mas Paulo disse, certamente João lavou com o banho de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yahushua. Qual é o sentido desse banho? É que a partir do momento em que João chama os hebreus para se batizar naquele lugar, João estava querendo dizer que o sangue dos animais não tinha mais efeito e não eram mais forte do que a água que purifica. O sangue no corpo das pessoas não estava mais se transformando num ato de arrependimento, mas num ato de pessoas criminosas. Aquele sangue que os animais estavam derramando através dos sacerdotes sobre as pessoas que pecavam, ao invés de purificá-las, torná-las puras, estavam tornando elas mais sujas do que elas estavam. E aí João fala, olha galera, chega aí. Ao invés de vocês ficarem tomando banho de sangue de animais, pensando que vocês estão livres do pecado de vocês, lava o copo de vocês sujo dessa sangueira toda, para que vocês, através desse corpo limpo com água, a partir de hoje, tomando banhozinho de água e não de sangue, vocês possam entender também o banho que Yahushua vai dar quando ele for pendurado lá no madeiro. Olha que palavra forte. Lá no madeiro. Então você que está vivendo desse ismo, você que está achando que esse ismo, porque eu estou no cristianismo, porque eu vou participar do batismo, porque o espiritismo, porque o catolicismo, porque o presidencialismo, tudo, por isso o caminho é largo, porque esse ismo, ele se encaixa em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer evento. Por isso que você tem que focar muito nisso. Eu não poderia ir dormir hoje sem deixar de compartilhar com você essa tão grande informação. Olha que interessante. Os hebreus, eu vou fechar com essa passagem. Livro de Hebreus 6. Corre lá e pega uma Bíblia do Almeida ou o que você tiver, para você entender algo e não ficar colocando minhocas na cabeça, deixar alguém colocá-las, de que você precisa se batizar nas águas. Porque não existe a palavra batizar, ela foi compilada, ela foi roubada, ela foi tirada de João Batista, que também João Batista não existe, não é esse nome. João Batista foi colocado no lugar de outro nome para você não enxergar quem era aquela para estar ali. E nós já falamos isso, vamos falar em outras lives sobre João Batista. Mas você precisa entender um detalhe. Esse negócio de batismo é uma doutrina. Isso é um sistema. Porque doutrina também é sistema. Eles tiraram a palavra sistema e colocaram doutrina. E até os evangélicos e católicos e religiões usam a palavra doutrina para te induzir ao erro. Eles não vão dizer que é um sistema, porque eles nomearam isso de doutrina. Olha aqui Hebreus 6, verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha que coisa forte, olha que coisa profunda, prossigamos até a perfeição. Vou ler de novo, devagarzinho. Para você que ainda saiu, você que saiu do sistema e você não está entendendo.
tá? Eu estou vendo aqui a Ivanel falando, irmão Edinho, me parece um pouco abatido, porque eu não estou abatido não, irmã. Eu estou usando uma palavra devagarzinho, para que as pessoas possam acompanhar o conteúdo. E eu estou com uma lâmpada forte aqui no meu olho, tá? Para poder ajudar nas imagens do vídeo, para que o YouTube entregue uma imagem melhor para vocês. E talvez um pouco cansado, porque eu trabalhei hoje das 8 da manhã e cheguei ainda pouco, né? Pouco tempo aí, porque eu dou aula de manhã lá na escola, e a minha última aula que eu dei para os alunos na escola foi agora há pouco, então eu cheguei realmente um pouco cansado. Realmente eu estou cansado, mas não estou abatido. Cansado fisicamente. Eu ia até dormir, mas aí a Rúshua, ele botou no meu coração, né? E você não vai dormir, tu vai entregar isso para os irmãos. Então eu estou realmente um pouco cansado, mas é do trabalho dia a dia, de você ensinar os alunos. Eu dou aula por dia. Eu tenho 8 turmas, dividido aí em 2 horas cada turma. Então eu dou aula numa escola para 4 turmas de manhã e 4 turmas de tarde. Não é fácil, porque não é só você dar aula. Você tem que dar aula, você tem que ver prova, você tem que ver exercício, né? Você tem que fazer chamada, você tem que dar atenção ao aluno, dar atenção muitas vezes aos pais dos alunos, atenção muitas vezes ao diretor da escola. Você tem que fazer toda uma... Às vezes você não consegue nem ver a hora passar, essa que é a verdade, né? Então a gente faz muito essa... E meu filho também dá aula de inglês, na mesma escola que eu dou, nós dois trabalhamos juntos na mesma escola. Então a gente chega realmente cansado, né? Cansa mesmo, mas assim, a gente tem que trabalhar, porque a gente tem um compromisso das palestras. Por isso que quando você deposita o seu pouco também, irmão Edinho, ó, quero botar aí na tua conta da Caixa Econômica, vou depositar R$10, 20, não importa quanto você deposite, é muito importante que a gente vá juntando. Eu preciso juntar até agora, em fevereiro, nós vamos fechar a palestra. E não é barata as coisas, que eu não quero botar o pessoal também em qualquer lugar. E só para você ter uma ideia, nós vamos gastar aí quase R$6.000. A gente também quer ter uma coisa para as pessoas comer, fazer um lanche, porque vai ser das 10 às 4 horas. A gente quer botar as pessoas dentro de um lugar agradável, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente está pensando em juntar aí uns R$6.000. Se a gente juntar R$6.000, a gente consegue fechar no lugar aonde a pessoa vai fechar com a gente. A gente talvez feche ali. O irmão Ney também está vendo, o William está vendo também, mas até em fevereiro nós vamos ter um lugar. E eu preciso dar parte desse dinheiro para o hotel ou agência, porque eu tenho que botar num lugar seguro, o pessoal tem que ficar num lugar seguro, um lugar que não adianta de fazer... A Ruxa disse que nós temos que vigiar e orar, e não podemos tentar o nosso Criador. Então a gente tem que botar o nosso povo no lugar seguro. Porque foi o próprio Arrucho que nos alertou que nessa vida temporal não dá para dar mole. Eu estou com o Arrucho, está sendo tiroteio ali, eu vou passar na frente, porque eu estou com o Arrucho. Não, ele disse que nós temos que vigiar. Então nós estamos vendo, estamos entre Niterói, estamos entre Aterro do Flamengo e estamos entre Madureira. Tem esses 3 lugares que nós estamos vendo aí. Se for em Niterói, vai ser talvez aí no Hotel Fazenda, que tem um sítio, onde a gente pode ir lá para fora, tirar foto, fazer live, conversar, né? Então a gente vai fazer esse trabalho aí bem legal, tá bom? Então é por isso que você me ajude. Eu peço muito a Ruxa que ele te prospere, que ele te dê uma prosperidade, que ele te dê uma condição do pouco que você ganha, de que eu ganho, a gente juntar aí esses R$6.000, e a gente vamos juntar, vamos dar uma parte lá, vamos segurar esse lugar para a gente poder... Por quê, pessoal? Porque vocês vão ajudar. Irmão, eu não moro no Rio de Janeiro, eu não vou ajudar. Não, mas a gente vai fazer em todos os lugares. E vai ser gravado ao vivo. Depois a gente vai fazer em Minas Gerais, em São Paulo, e um pouquinho de cada um, a gente consegue muito. Para que essa maravilha dessas informações, a gente possa passar em todo mundo.
Então, a tua ajuda é muito importante para a gente poder botar um bom som, uma boa câmera também lá, para a gente fazer uma coisa que isso vai para o YouTube. A gente vai fazer em Curitiba, vamos fazer em Florianópolis, vamos fazer em Minas Gerais, em Brasília, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Recife, vamos fazer ali em Goiânia, vamos fazer no Pará, queremos fazer na Amazônia, com os índios, vamos fazer, por que não? Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Então, nós vamos fazer esse trabalho, mas o Rio de Janeiro, eu estou devendo, gente. Eu estou devendo. Nós íamos fazer em Niterói, e no dia que a gente ia fazer em Niterói, já estava tudo certinho, pegou fogo lá o museu. Quer dizer, e nós tínhamos falado do museu de manhã e de noite pegou fogo. Interessante. Não vou dizer que pegou fogo por causa de nós, mas eu achei muita coincidência pegar fogo logo no lugar que nós íamos. Então, nós vamos fazer muito essa palestra aí em vários lugares. Então, gente, ajuda a gente. Ajuda, não importa, deixa eu falar. Ah, o irmão Edinho aí, isso é ladrão, é bandida, não sei o que lá, blá, blá. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O importante é a coisa acontecer. Meu dinheiro é suado. Meu dinheiro é suado, tal, mas eu vou aqui. É R$1 que eu vou colocar, Edinho. É pouquinho, não tem problema. De pouquinho a pouquinho, gente, nós vamos chegar lá. De pouquinho a pouquinho, nós vamos chegar lá. Coloca mesmo, eu preciso muito que você me ajude a realizar essa tarefa muito importante. Já tivemos em São Paulo, vamos para o Rio, queremos fazer de novo em São Paulo, desse modelo do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer um trabalho muito espetacular, porque não vai ser o Edinho, vai ser a família de Arrucho. E não importa o que falarem. Tem muita gente pedindo dinheiro na internet? Tem. Tem muita gente pedindo dinheiro para ajudar ela também que está doente? Tem, gente. Vai sempre ter. E essas pessoas não estão erradas. Agora, para que elas fazem? Aí é com elas. Mas nós precisamos do canal Último Dias, da tua ajuda, da tua força. Ah, irmão Edinho, olha, e a Arrucho me presenteou com 1 milhão. Legal. Ajuda o canal aí também. Ajuda bastante, ajuda. Vamos dar um tapa nesse sistema. Vamos mostrar para a Igreja Universal que de Belém pode vir também algo bom. Lembra quando a Arrucho ia nascer? Eles falaram, pode vir alguma coisa boa de Belém? Pode vir alguma coisa boa desse povinho de Arrucho? Muitos estão dizendo isso. Talvez a Igreja Universal, Assembleia, Graça, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Metodista, Casa CCB, eles estão dizendo assim, pode vir alguma coisa desse povinho aí? A Igreja Universal faz culto no Maracanã, esse povinho de Arrucho aí, coitados. Eles estão pensando isso. Porque eles pensam que porque nós não temos apoio de governo, de prefeito, de nada disso, que nós somos um ninguém. Somos um ninguém para eles, mas a Arrucho está com a gente. E vamos destronar esse sistema abissal, esse batismo do diabo que está sendo feito dentro de todas as igrejas evangélicas. Vamos destronar esse ismo de terror, esse ismo que se espalhou pelo mundo afora, tornando sistêmico, de forma abissal, todos os meios de vida para as pessoas. Todas as pessoas, elas estão vivendo esse abismo. Mas Yahushua está salvando e tirando as pessoas da profundeza. Terron é o Deus da profundeza. E lá Yahushua joga boia. Lá ele te tira. Quando ainda dá tempo de você chamar pelo nome dele. Você pode estar na mão do próprio Terron. Ele pode estar levando você do abismo. Com vida. Mas se você conseguir, na mão de Terron, gritar por Yahushua, não existe ninguém além de Yahushua que possa te tirar da mão de Terron. Yahushua pode
abrir naquele momento as patas de terror e arrancar você da mão dele, porque Yahushua, ele é o Salvador. Ele é Salvador de quê? Ele nos salva do abismo, ele nos salva da profundeza, ele nos salva do infinito, ele nos salva de todos os caminhos abissais, o caminho largo e espaçoso, o caminho que para muitos parece bom, mas o fim é a morte. Ele nos salva desse caminho e ele nos coloca no caminho estreito e espaçoso, onde ele é a porta. E a porta aberta te conduz para Sião e não te conduz para o abismo insondável. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Muito obrigado por você compartilhar também no chat conosco aqui. Assista também os vídeos maravilhosos que a Elisete Pai está fazendo no seu canal. Muito conteúdos extremamente importantes sobre batismo, sobre os apócrifos, sobre a Bíblia do Almeida. Todo dia a Elisete está colocando, é uma representante aí das mulheres do Criador no seu canal Elisete Pai. Então, gente, dá essa mão, vai lá, se inscreve, dá o seu like lá também no canal da Elisete Pai, ajuda esse canal a subir no topo, porque ele já está subindo. Ela está sendo afrontada por vários evangélicos e pastores estão entrando no canal dela para desafiá-la, para tentar ali corrompê-la com seus versículos soltos, mas ela continua ali firme, inabalável, imbatível, lutando com a espada de Yahushua, levando a verdade, independente de quem entre lá ou não. Então, vai no canal da Elisete Pai, vai lá, gente, dá ali o seu like, ajude a distribuir os vídeos da Elisete, tá? Ajude esse canal a chegar no topo do YouTube, para que esses ensinamentos que essa mulher de Yahushua está trazendo e que vai libertar muitas pessoas. Porque a Elisete, ela tem costa quente, e a costa quente dela se chama Yahushua. E esse Yahushua, ele também é teu. Que Yahushua, ele possa carregar todos vocês na palma de suas mãos. Obrigado a todos os moderadores e amanhã nós estamos aí de volta. Um abraço e até a próxima. Bons sonhos. Que Yahushua esteja com vocês.